em Itaú de Minas, mas já tem uma igreja que já tinha, aliás, né? Então, pastor Jair, seja bem-vindo aos estudos da FFM, para ele aqui com a sua esposa e o membro da igreja também, né? Companheira de fé. E a gente está aqui muito alegre de receber essa família linda e abençoada aqui para a gente falar um pouco das coisas de Deus, do ministério. Amém. E fique à vontade, agora é com o senhor. Uma boa tarde a todos, que a paz perfeita do Senhor seja sobre a vida de cada um. É uma honra muito grande para mim poder estar aqui. Estou realizando um sonho, né, de poder estar aqui nos estúdios da 103.9. Claro, voltar a falar no microfone de rádio, para mim é uma realização, uma conquista. Eu quero agradecer a você, Marcelo, pela oportunidade, viu? Quando você me convidou, pode ter certeza eu fiquei muito feliz. Espero que esse momento aqui não seja único, Amém. mas que ele possa promover para o reino de Deus grandes parcerias, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Eu sei de uma coisa, né? Ainda que as lutas se agigantem, paraíso é do Senhor Jesus. Eu creio. Nós vamos vencer isso, porque em nome de Jesus. Vamos propagar isso e vamos unir forças para dizer que paraíso pertence ao Senhor Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. É uma honra estar aqui. Amém. Eu tenho a alegria de estar na região há 6 anos, praticamente, né? Nós viemos de Belo Horizonte, assumimos a igreja em Itaú de Minas. E esse mês de março é um mês especial para a gente, Marcelo, porque é o mês de nós aniversariamos a nossa emancipação, né? Nós éramos congregação de Belo Horizonte e nós recebemos um presente em março de 2017. Sermos emancipados, né? Então, hoje nós somos um campo com 11 congregações que trabalham nas cidades de Itaú de Minas, Cássia, Capetinga, São Sebastião do Paraíso, Ibiraci e Fortaleza de Minas. Ai, que legal. Então nós estamos com o Evangelho sendo propagado. Nossa sede tem 60 anos, 62 anos para ser exato, em Itaú. Né? Então nós temos já, na realidade era a congregação, depois tornou sede há 5 anos atrás, né? Mas nós estamos em Itaú desde 1950 e alguma coisa. E isso tem sido um trabalho que até hoje tem crescido muito. Então, nosso primeiro prédio próprio em Itaú foi inaugurado em 1977. Que coisa linda. Deus tem honrado, né, Deus tem trabalhado e sustentado a sua obra. Como Deus é bom. Glória a Deus. Como Deus é bom. É verdade. Estou à sua disposição para a gente conversar sobre reino, Bíblia, Palavra de Deus, novidades, testemunhos de vida. É emocionante porque ele já é de rádio, ele já tem paixão por rádio. Quer dizer, abaixo de Deus, ele tem paixão por rádio. Então, pronto, está em casa. Com certeza, com certeza. Pastor, eu queria que o senhor falasse para a gente, assim, a gente vai perguntar um pouquinho, né, mas depois vai ficar bem à vontade para falar aquilo que o senhor achar necessário falar, Amém. Tá bom? Eu queria que o senhor contasse para a gente esse momento que foi desafiante para todas as igrejas, que foi a questão da pandemia. Como o senhor sobreviveu a essa situação toda? Como viveu? Eu sei que Deus, né, tem honrado o povo de Deus e tem dado estratégia, mas eu sei que não foi fácil para todo mundo, foi muito difícil. Muito difícil. Né? Primeira coisa que a gente precisa registrar é que só existe uma forma das igrejas, eu acho que todo mundo ter suplantado esse processo, é entender que Deus está no controle de tudo. Né? Mas foi talvez um dos maiores desafios. Porém, eu não tenho dúvidas que foi processo direcionado por Deus. Porque nós tivemos a capacidade de enxergar algumas coisas que nós não enxergávamos. Por exemplo, nós enxergamos a incapacidade da igreja estar presente nos lares. Nós tínhamos um grande apego ao templo, às suas 4 paredes, os seus cultos, os seus encontros. Aí, de repente, parece que tudo que era igreja nos foi arrancado. Alguém chega e diz, você não pode cultuar. Né? Nós não tínhamos uma expertise com redes sociais. Isso. Nós não tínhamos tecnologia disponível dentro dos templos para transmissões online. Foram despertados. Né? Quantas transmissões foram simplesmente sem função, porque nós não tínhamos condição de colocar um som de qualidade, uma imagem de qualidade, como a maioria de nós não temos até hoje. Nós que estamos no interior, em igrejas menores, sofremos muito com isso. Nós não tínhamos essa expertise. Quantas pessoas que descobriram que não eram crentes em Jesus, eram crentes no templo. Veio a dificuldade, eles perderam, porque assim, ou seja, não tinha convivência com o céu, nem com Deus. Era só com o templo. O templo está fechado, então não tem o que fazer. Então, assim, e para mim foi muito, muito assim, claro o que Deus queria mostrar para a gente. Que a igreja tem um papel muito mais importante do que só se reunir
uma vez, duas ou três por semana num templo. Ela tem um papel que ela precisa cumprir. E aí você volta para a palavra e encontra a igreja no templo e de casa em casa. Aí você volta para a palavra e encontra Paulo dizendo que a minha vida ela tem que ser feita de forma íntegra, não é? Não é só alguns momentos no Claro. culto. Eu tenho que viver A exatamente o tempo todo como cidadão do reino de Deus. Então, é essas coisas que parece que a pandemia nos abriu os olhos. Sacudiu na Exatamente. realidade, né? E vou dizer mais, e quem estava alinhado ao propósito de Deus, irmã Sandra, foi beneficiado pela pandemia. Para a senhora ter uma ideia, eu tenho a honra de dizer para a senhora que o nosso primeiro prédio próprio, depois que nós temos prédios próprios em algumas cidades, né? Nós herdamos esse processo de emancipação. Entendi. E nós não tínhamos feito nenhuma aquisição de prédio próprio ainda. Um projeto missionário que nós abrimos em Laje, no município de Ibiraci, tinha 3 anos de abertura, e nós tivemos a oportunidade de comprar o imóvel no meio dessa pandemia. Então, assim, quem estava alinhado com o propósito de Deus, Deus criou caminhos de sustentação, de ficar em pé, de se manter. Nós tivemos, assim, é difícil dizer, porque parece até meio arrogante, mas não é. Com muito respeito, debaixo do sangue de Jesus. Nós tivemos alguns crescimentos durante a pandemia. Congregações que cresceram durante a pandemia, que se tornaram base para pessoas que precisavam. Né? Tivemos a alegria de dizer à senhora que, por mais duras que tenham sido essas perdas, não é? E eu respeito muito, Deus guardou, né, nossos membros. Nós tivemos, né, assim, o cuidado de Deus em tantas coisas, tantos testemunhos que nós vivemos, Coisa linda. de médicos dizer assim, para você não tem mais jeito, Glória chamar a Deus. família, e Deus falar assim, não, peraí, a minha palavra é minha última. E Deus arrancar lá da UTI, depois de estar entubado vários dias, e Deus fazer milagres extraordinários. Glória a Deus. Então, tudo isso foi aprendizado para nós. No final das contas, eu acho que se pode tirar uma experiência Deus é Deus em qualquer circunstância. E continua no controle. De todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. E às vezes, se a gente consegue hoje, irmão, levar as pessoas a essa compreensão, as pessoas começam a entender de forma diferente. Porque o que eu vejo hoje é que muitas pessoas construíram algumas imagens de Deus que não é a imagem do nosso Deus verdadeiro. Construíram imagem de Deus baseada em algumas experiências, às vezes frustradas, com relacionamentos humanos. Construíram imagem de Deus relacionada com instituições que não têm a preocupação de levar Deus. Pessoas que às vezes aproveitam das circunstâncias para falar em nome do Senhor. Né? E às vezes ficam alheios. Né? Quantas pessoas que a gente conhece que se frustraram com o homem, com a igreja, e colocaram a culpa em Deus. Eu não vou mais porque Deus não foi. E na realidade, Deus não tem nada a ver com isso. É verdade. Então, a pandemia talvez tenha nos ensinado isso também, né? Que nós precisamos começar a viver aquilo que é propósito de Deus com um pouco mais de compromisso. Porque para que nós sejamos o que Deus quer que nós sejamos. Então, para o meu coração, ficou muito claro isso, essa pandemia. Tá? E uma última lição que talvez seja importante frisar aqui. Se nós não entendemos essas coisas, que Deus está no controle de tudo, nós não entendemos que Deus trabalha além daquilo que nós enxergamos, a gente não consegue ter a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, pastor, como é que a perda pode cooperar? Né? Nós temos um processo de leitura bíblica no nosso campo, e hoje nós temos 120 pessoas que leem regularmente a Bíblia conosco. Não são membros da igreja que escolheram, nós lançamos um link, as pessoas entram. Todos os dias a gente faz um pequeno devocional com a leitura daquele dia. Tá? E é interessante porque nós terminamos agora o livro de Jó. Eu fiz a gente está usando um plano de leitura, pegando temas similares no Novo Testamento, dentro da parte do Pentateuco, nos livros históricos e também no Novo Testamento. Então são temas similares. Então nós estamos lendo um capítulo de Êxodo, agora estamos em Provérbios, terminando Jó, e um capítulo dos Evangelhos. E aí nós ficamos observando, durante os 42 dias que a gente ficou debruçado nos capítulos de Jó, algumas coisas interessantes. Né? A gente, às vezes, associa o sofrimento à ausência de Deus. Às vezes, Deus não está ausente. Deus está também trabalhando em áreas da nossa vida que nós precisamos ser trabalhados. Se não for assim, não serão. Exatamente. Então, e aí você começa a entender. No final, Jó fala assim, nossa, eu conhecia apenas de ouvir falar. Eu pensava que conhecia a verdade. Então, eu só sabia histórias. Eu conhecia muito bem, e desculpem, muitos de nossos irmãos são assim. Conhecem muito a Bíblia de ouvir falar. Conhecem muito Deus de ouvir falar.
mas não buscaram uma experiência pessoal. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos faça ver isso, como disse Jó. Agora os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu acho que o livro de Jó é o livro que toda se converteu tem que começar pelo Jó. É duro de ler, É né? duro de ler, mas ele é muito real, né? Sim, Ele é totalmente temporal. Em sim, qualquer situação qualquer você se situação. encaixa nele. Esse final de semana eu estava assistindo um filme aí de séculos passados, de Vikings, e eu vendo isso assim, gente, não mudou nada. O ser humano, né? Antigamente eles usavam a palavra de Deus para botar culpa em tudo. Isso que você acabou de Sim, falar. sim, E hoje a gente vive a mesma coisa, de maneira diferente, mas do mesmo do mesmo jeito. jeito. Do mesmo jeito. Porque há um desafio. Quando você fala de batalha espiritual, né, Sandra, a gente tem que lembrar que tudo que acontece no mundo físico é reflexo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Isso é uma realidade, tá? Existem duas grandes forças atuando no mundo espiritual. Existe uma grande força, que nós não podemos negar a sua grande força, porque ele, inclusive, conseguiu convencer 30% dos anjos do céu e fez uma rebelião, que é Satanás. Mas existe uma força infinitamente superior, que é Deus. Então, essas duas forças degladiam o tempo todo no mundo espiritual. E olha só que interessante, se você buscar a origem, né, da rebelião de Satanás, tudo que ele fez foi tentar usurpar do lugar de Deus. E ele sabe que o nosso coração, que o apóstolo Paulo diz muito claro em Romanos 8:26, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que habita dentro de vós. Então, ele foi transformado no tabernáculo de Deus, habitação do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. E a ideia de Satanás é perverter isso. Então, tudo aquilo que, por alguma razão, é construído para a glória de Deus, Satanás quer tomar para si, usurpar para si disso. Tá? Insistente. E aí ele então usa a palavra. Quantas pessoas, né, usam a Manipula, palavra né? exatamente Manipula. para tentar mudar, persuadir, às vezes falar o que não é positivo. É verdade. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu tenho 25 anos de ministério pastoral, né? Essa cara lisa aqui já não tem mais tão pouca idade. Mas nesses 25 anos, o que eu tenho visto? É que por mais que as pessoas consigam, por algum tempo, usarem a palavra, usarem os modelos, em nome de Deus, né? O tempo todo você vai ver o que está escrito em Malaquias, né? Que o Senhor diz, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Pode perdurar por anos, mas a verdade não deixará de ser vinda, de ser vista, de ser observada. A gente assusta, nossa, mas o fulano era tão bênção. O que está acontecendo com o fulano agora? O que aconteceu? Não é isso. É porque Deus, ele sonda o coração, sabe? Ele não sonda o exterior, ele sonda por dentro. Então ele vê a gente no interior. Ele conhece as intenções do coração. Por isso Salomão diz que do coração procede os caminhos para a vida. Porque ele conhece dentro. Tá? E eu creio no Evangelho que transforma as pessoas de dentro para fora. Tá? Nós vemos muito tempo o Evangelho que nos deu uma maquiagem. Né? É verdade. Trocou o nosso tipo de cabelo, trocou o nosso tipo de roupa, trocou o nosso tipo de falar, trocou o nosso jeito de fazer, trocou o nosso ambiente, mas não trocou de dentro para fora. Eu creio no Evangelho que hoje age assim. Exatamente. Que pega a pessoa e transforma de dentro para fora. Tá? Não é só E essa transformação só ele faz. ele faz, e é só a palavra que faz. Por isso que ele disse a Pedro, vocês são transformados, limpos pela palavra, né, que eu vos tenho falado. Então, por essa razão, eu entendo isso. Eu prego esse evangelho hoje. Amém. Tá? Porque eu acredito Amém. que o Senhor pode pegar a gente, transformar de dentro para fora. Porque aí tudo que está lá dentro, guardado naquele baúzinho dos nossos segredos, né? As mágoas, ressentimentos, dor, sofrimento, que às vezes você maqueia com né, um terno, uma gravata, né, aquela intenção maléfica que você guarda, às vezes você maqueia com um vestido longo, com cabelo comprido, né, sem usar maquiagem, que eu não estou dizendo que eu sou contrário a isso, pelo amor de Deus. Eu acho que a transformação, quando acontece de dentro para fora, isso é consequência. Porque eu tenho prazer de transformar o meu corpo no templo do Espírito Santo. Então, eu vou fazer mudanças que me forem necessárias, que o Espírito Santo tocar no meu coração para fazer. E aí eu sinto que é de dentro para fora. Então, essas coisas que a gente E aí você prega. transpira o amor de Deus. Quando isso acontece, você transpira o amor de Deus. Não tem erro. Você está falando, eu lembrei no começo da minha conversão, eu trabalhava na Câmara dos Deputados na época, né? E era jovem, tinha 26 anos. Então, às vezes o cabelo estava vermelho. Aí algumas vezes uma pessoa assim, você é crente? Crente, assim, pintava muito de vermelho, mas você é crente? E hoje eu entendo porque, infelizmente, essas pessoas não passaram por esse, né? Hoje já devem ter passado.
Mas assim, é o tempo que faz você entender que não é isso, é o que está dentro, de dentro para fora, que você acabou de falar. Isso faz toda a diferença. Andei com muita gente durante a minha caminhada e vi muitas coisas que, meu Deus, o pessoal fazia aquele show, aquele teatro todo, e quando você estava entre quatro paredes, você falava assim, gente, que atitude horrível, né? Então a gente sabe que aquilo que é feito de dentro para fora, a tua atitude ela é continuamente cristã, 24 horas. É por isso que você vê pessoas que às vezes não estão na mídia, não são famosos, mas quando você conversa com alguém convive, nossa, fulano era diferente. É. Olha, andar com fulano era extraordinário. Engraçado, não tinha uma formação, às vezes, secular, importante, mas tinha algo Algo diferente diferente. dentro para fora, É. né? Isso está estabelecido, irmãos, nos nossos pilares da igreja, né? Uhum. Quando eu falo isso, eu falo com muita alegria, porque nós sonhamos com uma igreja em que, primeiro, né, ela esteja totalmente fundamentada na palavra. Então, nosso primeiro pilar de sustentação da Assembleia de Deus Missão, por isso que ela perdurou tanto tempo, é que ela é fundamentada na palavra de Deus. Existe um pilar estrutural, que é a palavra de Deus, pregada e ensinada com total comprometimento durante todos esses anos. Verdades puras da palavra. Às vezes, verdades que nos doem a Sim, ouvir, com mas que certeza. nos confrontam para nos mudar, Que nos né? saram, né? Exatamente. Traz cura. Tá? E é legal porque não só isso, né? Para viver a palavra, ela nos exige, tá, algumas atitudes. Então, por exemplo, hoje a igreja exerce um papel social muito importante. Então, a ação social faz parte, né? A gente se lembra daquilo que está no Atos 2, quando refere-se à igreja primitiva. A Bíblia diz que eles não tinham nenhum necessitado entre eles. Quando fala sobre isso, não estou falando só do alimento, da cesta básica, não. Mas havia todas as necessidades físicas, materiais e espirituais atendidas. Para você pensar, essa frase que Lucas escreveu é muito É muito forte. forte. É. Não havia nenhum necessitado entre eles, né? Então, a ação social faz parte. Isso. Viver uma vida que é prática de cristão, de liberdade, também faz parte. Tanto é que nós entendemos que, ao se decidir por Jesus, é o primeiro nível da sua libertação. Você faz uma decisão que tem que ser voluntária. A Bíblia diz que eu preciso escolher servir ao Senhor. Eu tenho que tomar essa atitude, eu preciso ter essa convicção. A primeira atitude é de decisão. E tem que ser feita, porque se nós não fizermos com total comprometimento essa decisão, né, a gente não vive o que Deus tem para nós. Só que muitas pessoas vão ao nível de decisão e param. E não é só isso. A gente tem que entender que, né, até escrevi isso, a partir do momento que você vai viver a palavra, você precisa entender que você trocou de senhorio. Uhum. Então, eu servia ao pecado e ao mundo, né, ao Deus desse século, como diz o apóstolo Paulo. Agora eu escolhi servir ao Senhor. Isso envolve uma quebra de aliança. Sim. É uma Muitas quebra, restrições. exatamente. Então eu preciso quebrar, é um nível de, a minha libertação tem que chegar ao nível de quebrar quando eu falo de alianças, eram os pactos e compromissos que eu tinha com a minha vida pregressa. Né? Tanto é que a gente chega a dizer no público, se você roubar, você não rouba mais. Se você mentir, eu preciso quebrar essa aliança. Eu preciso romper com isso. Claro. Tá? A salvação me é dada de graça, porque é um privilégio, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ela é um ato gracioso de Deus, um favor que eu não mereço. Mas eu preciso entender que vai chegar a esse nível. Então a Igreja Assembleia de Deus Missão trabalha com essa preocupação, que a pessoa tenha uma vida totalmente liberta também disso. Engraçado é que quando a gente fala sobre isso, logo a gente fala assim, mas espera aí, a Bíblia diz que quando eu aceitei Jesus, eu sou nova criatura. Mas e quando eu leio a Bíblia, eu entendo que quando Jesus disse, eu vim para libertar os cativos e anunciar a abertura de prisão aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor, eu encontro Jesus preocupado não só com a questão de que você o conheça, mas que você viva uma vida com a presença intensa dele. Então, e aí a gente entende Ele já sabe que isso é um processo. Muitos de nós vivemos em cativeiros de alma, né? Eu tenho uma preocupação, às vezes eu leio algumas coisas, por exemplo, quando a gente lê o Salmo 40, Davi dizendo, né? Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível. Né? Quantos de nós, às vezes, sentimos até vergonha daquilo que nós vivemos. Exatamente. Só que nós não temos a liberdade de dar um passo. Né? E aí a gente acredita, como igreja, que nós temos, sim, cativeiros que nós podemos romper. Isso não tem nada a ver com a minha salvação. A salvação ela é garantida no momento que eu aceitei. A Bíblia diz que, né, aquele que crê
tem vida eterna. Então, a minha vida eterna é garantida. Só que não é só para viver lá que nós somos chamados. Começa por aqui. Aqui também. É. Sou chamado para serve viver aqui. Experimentar de Deus aqui. Eu preciso, né? Aí, por isso que Paulo escreve em Gálatas 5 primeiro. Foi para a liberdade com que Cristo nos libertou. Então, essa vida aqui, de reino em vida, né? E aí, tanto é que Jesus não disse o reino de Deus vai chegar. Ele disse o reino de Deus chegou. Chegou. Já chegou. Arrepender, o reino de Deus chegou. Então, é muito lindo essa questão, e a gente acredita nisso. E também, claro, a gente sabe que, né, a libertação vai envolver não só a minha decisão, não só a questão de romper, né, com o passado, não só com os cativeiros, mas também com a iniquidade, com o pecado, com aquilo que nos aprisiona. Porque eu fico imaginando Jesus sendo tentado no deserto. E o Satanás chega com tantas propostas para que ele simplesmente perverta a verdade, porque ele chega com a palavra, dizendo assim, não, ó, está escrito. Você é filho de Deus, cara. Pega essas pedras aí. Você não está com fome? Resolve aí. Ele falou, não. Mas não só de pão. Não. Ele falou, você pulou, os anjos não estão. Não está dito que é para guardar você. Os seus anjos estão na hora do seu respeito. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Entende como é que é isso? Então, isso é liberdade de iniquidade. De atitudes que ainda nos prendem, que precisam ser quebradas. Então, esse é o nosso processo. É isso que nós acreditamos hoje, irmã Sandra, como igreja. Isso, às vezes, não é aquilo que promove um booms de crescimento, não promove ondas, não promove modas, né? Mas dá vidas novas àqueles que acreditam. Deixa eu lhe perguntar, pastor. O seu ministério, assim, o seu chamado é para a libertação. Nós trabalhamos também com a área de libertação. Inclusive, assim, eu acho que é muito forte, né? eu brinco que Deus deu esse ministério à minha esposa. Eu sou apenas o motorista dela. Mas porque a área de libertação da igreja é quem conduz realmente a minha esposa. Eu né? acho que isso é a base. É a base, porque um crente que não é liberto, ele não consegue ser crente. Olha, eu vou ser sincero, eu tenho ouvido tantos testemunhos que, assim, você fala assim, gente, como é que pode, né? Recentemente nós tivemos a alegria de trabalhar com uma família, e uma família que nem mora aí, tal, ficaram sabendo do trabalho da igreja, pediram um suporte e eu não tenho essa dificuldade. Né? Recentemente eu peguei meu carro, e estava em festividade na igreja, peguei e fui lá em Uberaba para atender uma família. A gente não tem essa dificuldade. Eu acho que a alma é muito preciosa e essa visão de reino está no nosso coração. Eu não acredito que eu tenha condição de abarcar onde eu estou todo mundo. Eu sei. Mas eu tenho a obrigação de levar o evangelho a todo mundo que precisa. Claro. Então, por isso que a gente vem para o rádio, você quer ampliar, porque a ideia é essa. É o sem fronteira. Exatamente, porque você precisa entender que hoje, né, pelo que você me falou, nós estamos falando aqui a, sei lá, 20, 25 cidades. Isso. Não adianta, são cidades que nós, no estado de São Paulo, nós não tem, tampouco sonhamos atuar. Mas eu sei que o evangelho está chegando e libertando vidas lá. Então, isso aqui nos alegra. E aí, essa família tinha 2 filhos, filhos, né, pequenos, e os meninos, assim, pra você ter uma ideia, eu cheguei na casa dessa família, o menino estava no sofá, numa sala, porque ele não tinha condição de ficar se deslocando. Né? Tamanho eram as dores que o menino sentia. Tinha ido aos médicos, gastado valores, não tinha descoberto nada, não tinha nada de alteração física. Né? Nós chegamos e começamos a conversar com a família, descobrimos que era um cativeiro espiritual. E é tão bonito ver, ao término de um processo, às vezes 2, 3 horas de uma visita, de uma oração, o menino vinha à frente do carro para despedir da gente, depois de ter encontrado uma cama. Não, as lágrimas descem, né? Não tem como você não se alegrar com isso. E você vê isso. como Deus é lindo, né? A glória, a honra, o louvor é para Ele, porque não é do homem, é de Deus, né? Mas é tão bonito ver isso. Tá? Isso não dá, às vezes isso não dá, como diz Ibope, isso não dá renda, isso não dá resultado, às vezes, financeiro. Mas isso é o reino, gente. Isso é o reino. É para isso que somos chamados. Imagina se a unção do Senhor veio sobre Jesus. Ele disse, o Espírito Santo me ungiu. Ele olha para nós e fala assim, tem uma coisa. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Eu só tenho uma coisa para dizer. Eu estou outorgando a vocês uma procuração. É tremendo demais. Um documento. No meu nome, vocês expulsaram demônios. No meu nome, falaram novas línguas. No meu nome, se tocaram coisa motiva, falaram não. No meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ele não diz que é apenas uma questão de dizer, olha, talvez eu cure. Não, ele diz, vocês porão e serão e curarão. Se eu creio na autoridade em nome de Jesus, se eu creio no poder que me foi outorgado, tá, eu consigo ser aquilo que Deus quer que seja. E isso
instrumentos que a igreja tem. É. Nós vamos colocar em prática. Exatamente. Viver literalmente o que a palavra diz. Exatamente. Uma coisa que me constrange quando eu leio, pastor, é quando o Senhor fala assim, não foi você que me escolheu, foi eu que te chamei. Eu disse, meu Deus do céu. E tem um detalhe, você tem uma missão. Jesus amado. Escolhido não é só para ter um amuleto no peito e dizer assim, ele só você escolhi para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas só em ser escolhido por ele, para mim, meu Já é um Deus, que extraordinário. constrangedor, né? Assim, a gente é tão falho, a gente é tão pecador, a gente se esforça todo dia para ser melhor, né? Sim. A gente tem esse compromisso. Tem gente que não se esforça, mas a gente se esforça, né? Porque é o tempo todo, para a gente não estar julgando, para a gente não estar falando, não estar andando onde não deve, então assim, é muita coisa. Então é muito grande o que não foi nos dado para a gente fazer tão pouco. Sim. Aconteceu já várias vezes, a gente está aqui, né, agora com um ano, graças a Deus as coisas já tá fluindo mais, assim, a gente já entendi melhor o que é obra, que foi ele que me trouxe, não tem pra onde escorrer, porque no primeiro mês eu queria ir embora, no primeiro aperto eu passei, e foi desse jeito. Mas eu cansei de chegar aqui, pastor, e a gente pegar aqui esse WhatsApp e ter pessoas agradecendo a palavra que ouviu, que voltou para a igreja, voltou para os caminhos do Senhor, porque estava estudando a rádio, e disse, meu Deus do céu, aí eu olhava aquilo dali, eu vinha às vezes arrebentada, sabe? Chorando, às vezes eu ficava ali, ia para debaixo da mesa aqui, botava o joelho no chão aqui, e eu disse, ai, tô parecendo um palhaço, tendo que fazer alegre, sentar alegre, mas aí, quando eu vi aquilo, o Senhor me restaurava, eu digo, gente do céu, só isso aqui, né? Claro que a gente precisa, porque ninguém vive sem mantimento, sem nada. Mas esse prazer que a gente sente, isso que o Senhor está falando, é uma coisa que a gente não tem palavra para agradecer a Deus por Ele deixar a gente ser instrumento do poder dEle, né? Da obra dEle. Eu entendo que isso é a diferença entre aqui. Eu acho que aí muitas pessoas me questionam, pastor, mas por que muitos chamados e poucos escolhidos? Eu acho que o que o senhor está descrevendo, esse sentimento é justamente onde você encontra a diferença entre os que são chamados, porque ele chama todos, ama todos incondicionalmente. E aqueles que ele escolhe para projetos especiais. Não é porque Deus ele é preciosista, não, ele faz exceção, não é isso. É porque há pessoas que entenderam o propósito. Oxalá que imagina se todos entendessem. Imagina se todo chamado por Deus entendesse e fizesse um pouquinho mais. Imagina, você às vezes está numa empresa há 10 anos, as pessoas não sabem que você é cristão. É o detetive, né? É o 007, o 007 de Jeová. Ele entra e sai e ninguém nota. Ninguém sabe. Eu até tenho uma história engraçada que eu ouvi, sei lá, 30 anos atrás, de um militar, naquela época eu morava em cidade pequena também, tinha os tiros de guerra, né? Com 18 anos o jovem tem que se alistar e ir para o tiro de guerra. Aí um jovem da igreja alistou e foi para o tiro de guerra, e ele tem aquele período inicial que fica 2, 3 meses sem vir em casa, né? Porque é aquele primeiro período. Aí sendo moldado. O jovem voltou, encontrou o pastor e falou, e aí meu filho? Ele falou, pastor, bom demais, você acredita que eu estou lá esse tempo todo e ninguém descobriu que eu sou crente, pastor, até hoje? Meu Deus do céu! Então assim, 007, ou seja, a pessoa, imagina se todos entendessem. Imagina se todos nós compreendêssemos pela razão pela qual somos chamados. Imagina, comece a pensar. Se todos nós fizéssemos um pouquinho por amor ao Evangelho, dessem de resposta a Deus o que Ele tem feito por nós. Porque às vezes a gente pensa, mas pregar é tão difícil. Não é. Né? Eu tenho uma experiência que a gente viveu em Porto Velho, morei em Rondônia, até que você contava um pouquinho da história da Rádio Boas Novas, né? E eu me lembro que um dia nós estávamos no culto na praça, eu encontrei um senhor embriagado. E aí eu cheguei para ele, né, porque a gente tem aquela restrição do embriagado não entender. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não vou falar muito. Jesus te ama. Peguei um folhetim que eu tinha na mão, entreguei para ele. E virei as costas e a gente continuou o culto. Teve aquele culto na praça, na praça, né, central de Porto Velho, onde tinha até um cinema na época, hoje não é mais, mas... E aí, são muitos anos atrás. E aí, terminou o culto, a gente tinha aquele momento que os jovens ficam na igreja, né, o domingo inteiro, a gente ia de manhã, culto na feira, depois escola dominical, depois almoçava na casa de alguém, depois ia para evangelismo, depois ia para o culto na praça, passava em casa, trocava o desodorante, ia para o culto à noite. Eu cheguei na igreja no culto à noite, na igreja central, na igreja no templo central da Assembleia de Deus de Porto Velho, e esse senhor estava na porta. Quando me viu, falou assim, vem cá, menino. Olha, hoje eu fui expulso de casa. Minha esposa disse que não me ama mais. Meus filhos disseram que não querem ver minha cara. Isso disse para mim que tem alguém que me ama, eu quero saber quem é que me ama. E aí nós introduzimos ele no culto, ele aceitou Jesus, hoje é um pastor. Jesus. Por causa de uma palavra. Porque às vezes a gente pensa que pregar é ter um discurso, um sermão cheio de janelas. Não é. As pessoas precisam ouvir que Jesus as ama.
Jesus tem um projeto na vida delas. Jesus as escolheu para um grande propósito, que ninguém está aqui por acaso. Ninguém é fruto do acaso, um acidente. Sua vida pode não ter sido uma vida tão boa, mas você não é um acidente, você é um projeto de Deus. Você precisa entender. Então são coisas assim que fazem Simples, diferença. né? Que fazem Exatamente. diferença. Oxalá que todos os escolhidos fizessem isso, os chamados fizessem isso, para que se tornassem também pessoas que cumprem seu propósito de serem escolhidos, né? É verdade. Aí você entende por que, né, que a sociedade contemporânea de Jesus criticou tanto ele escolher pescadores, cobradores de impostos, mas que entenderam a razão pela qual. Né? E aí, daqui a pouco, o Lucas escreve: os que estão alvoroçando o mundo, ou seja, aqueles que causam impacto no mundo, chegaram até aqui. Olha como Deus é extraordinário, é isso que Deus espera que nós vivamos, que nós compreendamos. Tá? Eu estou falando das diferenças, a gente sabe. Pegou um pescador, pegou um médico, né? Pegou um Paulo, um cara bem preparado, né? Eu fico vendo assim, gente, é de tudo. E amou a todos da mesma forma, eu honro a todos eles, Sim. né? Até Pedro negando foi honrado, foi levantado para fazer uma grande obra. E foi o principal pastor, né? O primeiro coração na É. disposição de fazer a vontade do Pai. Exatamente, viver isso. E assim, uma coisa que eu estou sendo impulsionado a dizer aqui, não sei a quem estou Fique à falando, vontade, pastor. mas há alguém nos ouvindo agora, se quiser entrar em contato pelo WhatsApp da rádio, que precisa ouvir uma palavra, né, de Deus. O Senhor não desistiu de você. Eu não sei a quem estou falando. Amém. Tem alguém com algum sentimento de frustração, o Espírito me inquieta para te dizer: Deus é Deus que não esqueceu de você. Se você quer receber uma oração especial, né, pode entrar em contato conosco aqui. A gente está aqui para abençoar. Porque eu creio nisso. Eu creio Amém. nesse poder de Deus de mudar verdade. as situações e as circunstâncias. Sim. Para ter uma ideia, a gente às vezes fala assim, mas como é que acontece na vida da gente essas coisas, né? Eu tenho hoje 45 anos. Com 5 anos de idade, eu fui diagnosticado com uma série de pulmão. Então eu tive uma comprometimento. Hoje a gente vê as pessoas falando de saturação, e na época não era assim, né? Eu tinha, na época tudo era bronquite, lembra disso? Lembro. Tudo era bronquite. Então eu fui diagnosticado com uma série de pulmão e essa doença tomou meus pulmões. E eu vivia assim, alguns dias em casa, e CTI, respirador de hospital. E um dia, Dificuldade de andar. exatamente, um dia o médico chegou para o meu avô, né, que eu morava com meus avós, e ele falou: olha, o menino não tem jeito, né, ele não vai sobreviver, ele não tem condições, porque a função básica é a respiração, então ele não vai ter condições. Meu avô saiu do gabinete do médico, e eu estava no CTI do hospital, ele ajoelhou no corredor, em frente ao CTI do hospital. Eu tinha 5 anos de idade. E ele não sabe quanto tempo ficou, ele me contando a história depois, não sabe quanto tempo ficou. Ele era evangélico. Sim, pastor, né? Pastor por vários anos. Coisa boa, hein? O Senhor recolheu. Eu sou a terceira geração de pastores da minha Glória a família. Deus, Né? glória a Deus. E aí ele, de repente, ele acordou com alguém, parou com alguém, encostou e falou assim: senhor. Ele assustou, levantou a cabeça com os olhos em lágrimas, né? Não sabe quanto tempo ficou ali de joelhos orando. Falou: você pode levantar, o menino já está bem, já está melhor. O médico não teve coragem de dizer, né? Mas aquele dia Jesus me curou naquele tempo. Tem 40 anos que eu não volto ao hospital para ser internado. Eu nunca mais. O médico disse assim: olha, se sobreviver, não canta nem prega. Em 98 nós lançamos o primeiro CD, a nossa dupla, nós dos Ceifeiros, hoje não existe mais, né? A dupla durou pouco tempo, 2 anos e pouco. E tem 25 anos que eu prego, já preguei em 23 estados do Brasil. À vontade, imagina. Apaixonado por rádio, né? Não tenho tanta assim habilidade, mas assim, eu preciso fazer alguma coisa. Sei. Porque o diagnóstico era: não vai conseguir. Deus foi lá e me arrancou de um prognóstico médico de impossibilidade. E me deu uma segunda chance. Então eu não tenho direito, de não fazer aquilo. Eu estou igual ao Paulo, né? Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Porque o que vai ser de mim, eu não tenho direito. Né? E é engraçado que, com 13 anos de idade, eu me lembro que, morando em Rio Verde, estado de Goiás, eu inventei que eu queria conhecer o mundo. Falei: vou desviar, vou conhecer o mundo. E aí fiquei 6 meses fora da igreja. Nesses 6 meses eu falei: vou experimentar de tudo. Eu não inventei drogas, vou experimentar de tudo. Vou experimentar de tudo que o mundo pode me oferecer. E aí eu me lembro que um dia, no Réveillon, né, eu estava passando, falando de 89, né, gente? Faz tempo. Só Jesus. Passando na porta da igreja, hoje pastor presidente, pastor Wellington, me viu e falou: vem cá, Jé.
Foi, eu falei, vem cá. E aí ele me chamou, e aí nós entramos na igreja. Quando eu pisei, a igreja lá tem 6.000 membros, uma igreja grande. Eu pisei o pé, e era um templo, na época não era de 6.000, hoje, de 6.000 é hoje, Que na época, cidade que era, Rio pastor? Verde, Goiás. Quando eu pisei o pé no corredor da igreja, ele deu um grito e falou, pai, o pai dele era o presidente da igreja na época, hoje ele assumiu o lugar do pai. O Jéssica veio para reconciliar. Eu falei, você tá louco, cara? Paramos o culto de Réveillon. E lá vai outra. Imagina aqueles passos da porta ao corredor da igreja, Meu Deus. né? Aí o pastor Alvino, que saudosa memória, me recebeu, me deu um abraço e orou por mim, né? E foi assim, coisas, sabe que Deus vai tratando com a gente, mostrando pra gente tem algo, um propósito. Sei. E hoje eu posso dizer que são coisas de Deus, né? Eu não sei o que o inimigo tinha preparado. Eu sei que eu entrei na igreja com uma calça bag. Você não sabe o que é calça bag, esse menino não sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é isso. Eu sei. Uma camisa branca com uma senhora seminua assim desenhada na manga. E até hoje, né? O Senhor confirmou o chamado, o ministério, fez promessas. Eu me lembro o dia, né? Em 2000, desculpa, em 2002, eu estava em Brasília sendo consagrado ao pastorado. Eu me lembro quando meu avô quando terminou a minha consagração, né? Na Lá na Baleia. igreja da baleia? Na Ah, Baleia. na baleia. Na Baleia. E meu avô me abraçou e chorando disse assim, hoje o senhor pode me recolher, porque eu já vi Coisa tudo linda. acontecer. Glória a Então, Deus. assim, essas são coisas, a história de vida da gente. A gente não tem a história, a gente às vezes vê pessoas e fala assim, nossa, o que aconteceu? A gente sabe, né? Então, hoje eu tenho a alegria de dizer que se não fosse a graça do Senhor, eu estaria aqui, se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Por essa razão, eu me comprometo, né, com o céu. Eu falo isso publicamente porque eu tenho convicção do que estou dizendo. Eu amo servir a Deus e a sua palavra. Né? Você não toca, eu falo muito, né? Por favor. Tomei água de chupalho. Tem dois defeitos. Eu sou pastor e gosto de rádio, então é difícil. Mas é bom demais ouvir, até porque a gente sente o amor de Deus, né, pastor? Isso é muito bom. Isso é um testemunho que só engrandece a gente. Amém. A gente, quando começa a ver, meu Deus do céu, e é muito bom falar das coisas de Deus. E quando a gente tem uma história de vida para contar, é melhor ainda porque você está falando de você. Então você fala com toda a segurança. Enquanto o senhor falava, quando a pessoa levou até lá na frente para poder se reconciliar, eu fiquei imaginando, quando chegasse na eternidade, olha a minha cabeça. Quando ele chegar na eternidade, ele vai saber o livramento que Deus pegou ele naquele dia, assim, pelo pescoço, pegou uma pessoa para levar, e agora, não vai nem dar para pensar. Né? Porque tem coisa que a gente não entende, mas a gente sabe que é o cuidado de Deus. Né? Porque a gente imagina, sabendo como o céu é hoje, empenhado como é com a obra, o que Satanás tinha para poder lhe dar uma rasteira. Sim. Só Deus sabe. Sim. Lá no grande dia a gente vai saber disso. Vai dizer, Amém. valeu, Jesus. Vamos glorificar, vamos fazer festa no céu. Né? Eu quero estar lá. Com certeza. Estou me preparando para chegar lá. Jesus. Todo dia a gente se prepara para isso, né? Temos que estar lá É isso mesmo. Pastor, me fala, eu achei muito bom. Eu nunca tinha tido assim, uma explanação como o senhor fez a respeito da pandemia, da maneira como o senhor falou. O senhor teve uma visão muito ampla e muito bem colocada. Eu achei assim fantástico, literalmente achei muito bom, porque às vezes as pessoas quando falam, só falam mais de um lado e que foi muita derrota. Derrota não precisa que eu diga assim. Sim, as pessoas se afastaram, né? Sim. Mas o senhor fez um mapeamento completo em todas as formas que deu para a gente entender bem. Eu nem tinha olhado, o senhor foi bem detalhista. Isso é muito bom. Mas isso é o segredo da palavra de Deus, né? Mas eu volto a dizer para o senhor, quando a pessoa tem esse chamado com a libertação, ela consegue mapear as coisas com mais clareza, porque você vê aonde o inimigo está fazendo e principalmente o mover de Deus. Sim. Né? Quando você traz, você sabe que Deus está no controle. Nesse filme que eu estava assistindo, eu vendo assim, gente, hoje as pessoas adoram culpar Deus pelo que acontece errado, né? E esquecem tudo que é de bom. Ninguém se para de agradecer do que acontece de bom. Começar pelo respirar, pelo bom dia, o abrir dos olhos, né? E até o deitar. Sim. Agora, quando qualquer coisinha, hoje eu acho que mais do que nunca o povo tem dado muito melindrado, né? Aquela coisa de achar que a gente tem vivido assim, gerações muito enfraquecidas. E a gente sabe que também faz parte dos projetos que o inferno tem feito, ceifando famílias, porque ceifa família, destrói filho, destrói tudo. É uma cadeia de situações, né? Isso é muito sério. E eu tenho, assim, hoje no meu coração, algumas convicções. Uma delas que me incomoda muito é o que a gente tem feito, o que Deus tem dado para a gente. Né? Por exemplo, eu me preocupo às vezes quando eu vejo uma preocupação muito grande
em se debater, por exemplo, temas bíblicos. Uhum. Não estou dizendo que é errado fazer. Eu sou apaixonado pela Bíblia, não sou um mero conhecedor, Uhum. não sou um esmero professor, mas eu amo a palavra de Deus, busco aprender dela. Sabe o que eu tenho visto? Que a gente perdendo tempo, pessoas indo para o inferno, a gente perdendo tempo com debates. Se isso é assim, se isso é assado, uma palavra bíblica, se ela tem significado A ou significado B, e às vezes são pessoas que estão desesperadas, precisando de uma solução de Deus, e nós estamos perdendo tempo com isso. Uhum. Então, quando eu falo de estar aqui, e eu orei muito para essa oportunidade chegar, né? E já tivemos um projeto que não foi à frente, que foi a nossa própria rádio, a nossa web rádio, era a Rádio Esperança, né? A gente não conseguiu tocar o projeto. Então, eu orei muito porque eu creio que esse momento aqui não é um momento, um acidente, Claro, não é uma situação que aconteceu porque não tinha claro, outra com coisa para acontecer. Eu certeza. creio que é o Estava propósito de Deus. agendado. E porque assim, eu acredito nisso, Uhum. que as pessoas precisam ouvir que Jesus ainda muda as suas histórias. Com As pessoas certeza. precisam ouvir que Jesus ainda faz milagres. É. As pessoas precisam ouvir, né? A gente começou em Itaú uma série, e eu confesso a você que me marcou muito. Eu comecei no começo do ano uma série sobre Jesus. Uhum. Só que Deus me deu um caminho, até inspirado por. Nós fizemos no começo do ano 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Eu tive a honra de receber aqui em Paraíso, nossa congregação, e também lá em Itaú, um pregador que ele tem uma visão muito interessante, assim. Eu gosto muito de sentar com ele, porque realmente é um aprendizado. E ele falou uma frase numa conversa nossa que marcou muito. Porque às vezes nós lemos a Bíblia ou o Evangelho preocupado no que Jesus fez. Uhum. Ele falou, não, nós temos que ler preocupado no que Jesus falou. Isso mexeu comigo. Eu comecei a estudar sobre São isso. detalhes que fazem toda a E eu diferença. comecei a ler o que Jesus falou, não o que Jesus fez. Uhum. Porque às vezes a gente fica. Porque a preocupação nossa é dar ênfase ao que Jesus fez, que é lindo. É. E o que mais nós vemos. Mas se você começar a ler os detalhes do que Jesus falou, você se impressiona. E eu achei que essa série duraria, sei lá, algumas semanas. Eu acho que não termina ela esse ano. Que eu comecei, a gente não está nem, acho que nos primeiros capítulos ainda dos evangelhos, não conseguiu nem caminhar, para você ter uma ideia, não cheguei nem ao batismo de Jesus ainda, eu estou lá atrás, só olhando o que Jesus falou. Porque é lindo o que Jesus falou. É extraordinário o que Jesus falou. Tá? E aí, quando você começa a se atentar para isso, você começa a enxergar, por exemplo, frases de Jesus, quando ele olha para alguns dos seus discípulos e tem, né, dá para eles algumas dicas e algumas orientações, quando Jesus fala, né, de forma simples aos doutores da lei no templo, eu vim fazer aquilo que meu Pai me mandou fazer. Né? Quando você vê Jesus, eu estava lendo João 5 hoje, e vê Jesus simplesmente testemunhando, dizendo, eu sou testemunho de mim, os apóstolos são testemunho de mim, os profetas são testemunho de mim, a Bíblia. E assim, você vê Jesus, quando Jesus começa a falar, você começa a ler o que Jesus falou, que pra gente às vezes não é nem tão interessante, porque uma preocupação nossa é ler os milagres, você fez isso, fez aquilo, olha Jesus lá, olha isso. E você começa a ler e fala assim, nossa, tem muita coisa de Jesus que eu preciso aprender, não é? Então, eu acho que essa é talvez o momento para a gente. E aí, quando você observa isso, você observa que muitas pessoas estão sedentas, não só do que Jesus fez, do que Jesus falou. Às vezes são respostas que as pessoas precisam ouvir. Simples, né, pastor? Simples, simples, né? É aquilo que Pedro disse, né? Jesus falando, daqui a pouco todo mundo vai, evade, a multidão vai embora, e olha, só fica os 12 e fala assim, vocês não vão não? Eu falo, não, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, eu não vou abrir mão disso, né? Porque o que o Senhor fala move aqui dentro, mexe aqui dentro, né? Aquilo que os discípulos do caminho de Emaús, parece que ele falava ardia aqui dentro, né? Porque é isso que a gente acredita. Então, e assim, eu tenho convicção de que se nós começarmos a dizer, apenas anunciar o que Jesus falou com mais clareza, com mais cuidado, muitas vidas serão impactadas, porque é muito interessante. Com essa história da Ucrânia e da Rússia, pastor, eu estava vendo, eu lendo a Bíblia e disse assim, gente, o tempo todo a palavra manda a gente ficar em paz. Sim. O tempo todo. E aí você vê que a mídia faz esse alvoroço todo para poder deixar o povo aflito, angustiado, porque você está aqui, é claro que a gente sabe que por qualquer motivo tudo pode acabar de uma hora para outra, mas se você não acreditar naquilo que é nossa orientação, que é a palavra, que é o Deus que nós servimos, gente, assim, a gente tem que ter paz. Está no controle de Deus, não é o nosso. Está pronto. Por que essa aflição? Por que essa agonia, né? E aí, é guerra, mas e aí? Sim. Né?
Tá tudo já era previsto. E A aí eu palavra se escutei um cumprindo. dia desse uma oração de uma pessoa que eu sempre escuto, e eu fiquei encantada, até comentei lá em casa com as minhas meninas. Eu disse assim, gente, olha que frase linda de oração. Ele disse assim, Senhor, que eu tenha mais fome pela tua palavra do que pelo prato de comida. E que eu tenha mais sede do teu espírito do que por um copo d'água. Meu Jesus amado. É muito profundo, porque quando você declara isso para o mundo espiritual, é como Sim, você, exatamente. né? É você abrir as portas do coração e deixar Deus te fazer Deus fala. transbordar. E aí, acho que aí você vê a diferença. Aquilo que o profeta diz, né? O que serve a Deus e o que não serve. Porque a Bíblia diz que ele anunciou, disse, olha, eu vou deixar minha paz com vocês. Eu vou deixar, não vou dar a paz que o mundo dá. É por isso que às vezes as pessoas criticam a gente. Falam, esses caras são doidos. Tá tudo caindo do lado, eles estão tranquilos. Porque é assim, gente. Nós não temos a nossa fé firmada naquilo que vemos. A nossa fé não é fruto das circunstâncias. A nossa fé está firmada nele. É nas verdades dele. É na firmeza dele, é no poder dele. Então, quando nós firmamos a nossa vida no Senhor, pode vir o que vier. É aquilo que está em Lucas capítulo 7. Você firmou a casa sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode soprar contra a sua casa, não cai. Não é? E aí você entende por que tem muita gente que às vezes fala assim, nossa, mas eu vim para a igreja e passo por tanta luta. Gente, é normal. Normal. É normal, porque a Bíblia diz que estar em Jesus não é me livrar de problemas, mas era ter a paz que excede todo entendimento. É ter aquilo que Filipenses fala, que é a provisão de Deus, né? Que o nosso Deus, com as suas riquezas, te promova tudo que você precisa. É ter o cuidado, são essas coisas que nós precisamos entender. Não é nos livrar de problemas, mas é saber que em meio a quaisquer tempestades, o Senhor está conosco. É verdade. É lindo demais. Essa firmeza que nos alegra. Eu tenho um abraço aqui que estamos dando para o senhor aqui, do Antônio Costa. Ele diz assim, mande a paz do Senhor para o pastor Gesley, que está ao seu lado. Ele é uma bênção de Jesus. Um abraço para ele também. É usado demais. E receba esta bênção. Glória a Deus. Também a missionária Patrícia também mandou um abraço para o senhor. Obrigado. Povo querido aqui. Que maravilha. Um abraço a todos que estão conosco. A Ramona, que eu não posso ouvir agora, a Ramona de Franca. É uma querida também, a mulher de Deus, está sempre ligadinha aqui. Que maravilha. Bênção. A gente tem assim, nossa, glória a Deus, pessoas assim do coração tão maravilhoso assim com a gente fica feliz. Não, isso é a nossa razão de estarmos aqui, né? Servir. É verdade. Ô pastor, eu queria que o senhor ficasse à vontade agora para poder, se o senhor quiser fazer oração, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, que a gente vai ter que ter um tempinho para a gente conversar, né? Uhum. E eu posso deixar uma... Você tem total liberdade. Um abraço ao pastor Zé Marcelino, que está ligado com a gente também, lá de Guardinha. Deus abençoe, querido. Eu tenho um texto aqui, quero compartilhar, tá, com os nossos queridos ouvintes. Eu tenho, e nesse texto, eu vou fazer uma reflexão simples com você sobre, dentro dessa linha do que Jesus falou, né? Tem um texto em Lucas capítulo 5, que eu quero convidá-los para a gente olhar. A expressão do texto é assim: estando Jesus numa cidade, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo para serem curadas de sua doença. Mas Jesus se retirava a lugares solitários e orava. Né? Eu gosto muito desse texto porque, além de ser uma mudança radical de vida, ele ensina para a gente algumas coisas. E eu tirei desse texto algumas reflexões para a gente pensar. Quantos de nós, não é? Assim, não temos a capacidade de enxergar o tanto que Deus quer fazer por nós. O leproso pergunta: se o senhor quiser, o senhor podia me purificar. Eu falei: eu quero. Né? Jesus podia responder qualquer coisa aqui. Mas Jesus está abrindo para nós uma oportunidade de a gente começar a viver o extraordinário dele apenas por escolher fazê-lo. Às vezes nós nos limitamos à nossa incapacidade, à nossa pequenez,
A gente não, acho que eu não mereço, né? O julgamento não é meu. O que eu preciso é me apresentar a Deus com sinceridade. O Senhor viu o coração de alguém cuja sociedade não respeitava mais. A família já não podia conviver com ele, porque nós sabemos que a lepra gerava esse tipo de isolamento. Essa pessoa ficava do lado de fora da cidade. Não podia ter contato com ninguém, às vezes passando necessidades, passando frio, enfim, sofrendo todas as agruras do isolamento terrível. Aí Jesus chega e fala assim, não, peraí, meu propósito é esse mesmo, eu quero ser limpo. Só que tem uma coisa, você precisa ter a capacidade de entender que a escolha de Deus em fazer por nós, ela envolve responsabilidades. Por isso que o texto diz, agora você vai, né, procura o sacerdote, para você mostrar como é que está a sua situação. Cumpre todas as obrigações legais que são estabelecidas, por favor, porque envolve responsabilidades. Ele está dizendo, você não tem que abrir mão de nada da sua vida social, pessoal. Você precisa viver Jesus de dentro para fora. Tá? As pessoas têm que conhecer a gente pelo que nós somos. Sim. As pessoas precisam conhecer Jesus através de nós pelo que nós somos. Jesus te plantou numa fábrica ou na rádio, aqui na Fiel FM ou em qualquer lugar. Ele fez isso para você ser conhecido, né? E mostrar Jesus através do que você é. O leproso precisava ter essa convicção. A vida continuava, ele precisava entender que agora ele tinha a responsabilidade de viver a sua vida nova que Jesus deu para ele, mas cumprir as suas responsabilidades. Parece que isso encaixa muito com a nossa realidade de hoje. Com certeza. Nós precisamos entender que nós não podemos ser alheios a Jesus porque ele tem um propósito, mas também nós temos que aprender a nos colocar debaixo das responsabilidades que nos são propostas, porque só assim a gente mostra essa transformação de dentro para fora. Deus abençoe os nossos queridos ouvintes. Eu sou, assim, muito grato. Quero te agradecer grandemente, Marcelo. Que honra. Olha, pastor, não tem nem que agradecer. Uma honra pra Olha, gente. quantos anos tem que eu não tenho a Nós honra de somos estar no abençoados. microfone de rádio, né? É porque estava faltando só dias que Deus agendou. Né? É emocionante. É muito Então, não depende de emocionante. Deus, a gente depende só de Deus. Ele agendou para hoje. É muito emocionante estar aqui. É uma alegria muito grande para mim. E foi muito bom esse tempo com o Senhor. Foi muito bom mesmo. Abraçar os nossos queridos ouvintes, dizer que é uma honra poder estar aqui também. Amém. A gente está na Assembleia de Deus Missão, aqui no bairro Veneza, à disposição para atender os irmãos. Nós temos encontros todas as quartas, às 19h30, às sextas, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Estamos à disposição para atendê-los. Avenida Brasil, 665, né, endereço que nós colocamos lá para atender a você que quiser e puder estar conosco, é uma honra. Tá? E a gente trabalha, né, minha esposa tem um trabalho na sexta-feira lindo, viu, de libertação. Eu estou sabendo. Voltado para a libertação, e ela que coordena esse projeto. Deus tem usado minha esposa de forma. Eu brinco que eu sou motorista dela. Não, tem o dom. enquanto a senhora saiu, estava aqui falando, né, dos predicados espirituais que a senhora tem à frente desse trabalho, isso assim, é engraçado, né? A gente olha para o meu homem forte, né? Aí vem a esposa branquinha, assim, toda delicada, e enfrenta, né? Que a as gente maiores, sabe o quê? as maiores batalhas é ela que enfrenta. Então, Mas a gente... é engraçado, Deus é perfeito, né? Na união Sim. em que Ele traz um e o outro, encaixa, pronto, um completa o outro, isso que é bom. Vamos orar para os nossos ouvintes? Vamos sim. Nós somos privilegiados hoje nessa segunda-feira. Olha, gente, vamos começar a segunda-feira assim, olha, com muito privilégio, tá? De ter esse pastor abençoado, ele e a família dele aqui com a gente. E feche seus olhos um pouquinho, se tiver no trabalho, dá um jeitinho aí. Se não der, só concentra e recebe do Senhor agora uma oração aqui do nosso pastor, abençoado pastor Gésio. Fique à vontade, meu pastor. Querido Deus, eu creio que todas as coisas são programadas pelo teu coração para o nosso coração. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem controle de todas as coisas. Eu creio no poder maravilhoso da tua palavra. Por essa razão estamos aqui nessa tarde, Senhor, através das ondas dessa rádio para abençoar vidas. Deus, aonde quer que a nossa voz chegue, que a tua bênção chegue. Aonde quer que a nossa voz chegue, que a tua libertação chegue, que a tua transformação chegue, que o teu poder se manifeste. Deus, aonde houver a tristeza, que a tua alegria chegue. Aonde houver um problema, que a tua solução chegue. Aonde houver uma dor, Senhor Pai, que o Senhor arranque-a agora para a glória do Senhor. Deus, que o poder do teu nome, Jesus, possa emanar através do áudio desse veículo e promover o teu reino e glorificar o teu nome. Pai, eu te peço por essa rádio. Deus, todas as necessidades, Senhor Pai, prementes desse veículo, de
a anunciação do teu poder serão supridas. Pai, que o Senhor trabalhe no coração de cada um dos colaboradores. Deus, da direção dessa rádio. Deus, que o Senhor faça milagres aqui, extraordinários. Deus, que as portas que ainda fechadas estão se abram. Que os corações que ainda não se abriram se abram. Que as propostas que não foram assinadas sejam assinadas. Deus, e que todas as ferramentas preparadas contra esse lugar não prosperem, mas que o Senhor glorifique o seu nome aqui. Deus, eu oro pela irmã Sandra, eu oro pela sua família, eu oro pelos seus sonhos, eu oro pelos seus projetos, eu oro, Senhor Pai, por todos. Deus, dá força à tua filha para conduzir esse projeto, conduzir essa rádio, conduzir esse sonho, conduzir esse veículo, conduzir, Senhor Pai, a propagação do teu evangelho. Porque a tua palavra diz, Senhor Jesus, que o Senhor não nos deixará confundidos. A tua palavra diz, Senhor Pai, que aquele que leva a preciosa semente, gemendo, chorando, ele tem recompensas, ele voltará trazendo consigo os resultados, Pai, do seu propósito. Então, cumpre na vida da tua filha aquilo que o Senhor tem para fazer. Troca, Senhor Pai, os momentos de angústia e desespero pela presença da tua alegria, pela tua força, pelo teu querer e pelo teu agir. Da mesma forma, cada ouvinte, Pai, seja tocado nessa hora pelo teu poder e graça. Sejam, Senhor Pai, levantados, despertados e abençoados. Pai, eu oro também para que o Senhor traga a ação sobre a chão do paraíso. Um tempo de paz. Um tempo, Senhor Pai, da ação do teu poder, da tua graça. Visita, Senhor Pai, as estruturas, Senhor, diretivas dessa cidade. Visita, Senhor Pai, o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário dessa cidade. Abençoa esse lugar, Deus, e que o Senhor possa nos fazer entender os teus caminhos, propósitos e sonhos. Nos faça, Senhor Pai, cada dia amar mais a Ti, a Tua palavra, os Teus propósitos, os Teus sonhos, e que nós entendamos a nossa razão de sermos chamados por Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Bom, gente querida, a gente vai encerrar por aqui. Elias coloca o restante da grade musical, que a gente vai ter um tempinho com o pastor. Agora é particular, gente. Tá? Já fomos abençoados com essa oração abençoada. Que Deus abençoe o coração de vocês. Amanhã nós estaremos aqui novamente. E à noite eu coloco a pessoa do entrevistado amanhã, que nós estamos esperando só a confirmação, tá bom? Um beijo grande.